Olá! Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Esse Papo é o Bicho. Eu sou Fabrícia Almena, sou médica veterinária, especialista em emergência e UTI. E hoje eu estou aqui com dois convidados especiais e antigos no meio veterinário. Começando agora. Começando, não, você é novinho, mas o doutor Leonardo, que eu conheço, eu sou formada há 14 anos, viu, gente? E o doutor Leonardo, que eu conheço desde que eu me formei. Doutor Leonardo se apresente e doutor Elton se apresente também. Fala um pouquinho de como vocês trabalham hoje. Bem, tudo bem? Meu nome é Leonardo Soares, sou médico veterinário, sou formado há apenas 18 anos. Atualmente estou atuando na área de oncologia veterinária, de pequenos animais. E na área de oncologia eu faço na parte de consulta, quimio, estadiamento, eletroquímio e criocirurgia. Muito bem. Boa tarde a todos os ouvintes. Me chamo Elton, eu trabalho na parte de clínica de reprodução. Estou atuando aí tem 7 anos, entre a formação, residência e o mercado de trabalho. Atuo na parte de reprodução, obstetrícia animal e ultrassonografia com acompanhamento gestacional. Muito bem. Hoje, nosso tema, gente, é falar um pouquinho sobre castração, benefícios e cuidados que vocês devem ter e por que a gente deve castrar. Então, dúvidas que normalmente o pessoal tem na rotina, no dia a dia, quando a gente está na clínica, quando a gente está atendendo. Então, a gente trouxe algumas dúvidas para cá, para que vocês, né, tirem dúvidas e assistam ao nosso podcast. E, se tiver mais alguma dúvida, pode mandar para a gente, que a gente vai abordar outros temas também, outros podcasts também. Mas hoje, nosso tema principal é castração. Quais são os benefícios, por que é importante, o que é que pode ocorrer quando a gente não castra o animal, né? Por isso, convidado o doutor Elton e o doutor Leonardo, um que vai falar um pouco sobre os benefícios que tem, e o doutor Leonardo, o que é que acontece normalmente quando a gente não castra esses animais na área oncológica, né? Porque tem outras doenças, tem várias doenças, na verdade, mas umas que a gente vai abordar aqui são principalmente as doenças oncóticas, né? O que de câncer traz quando a gente não castra o animal, que é uma dúvida que os tutores têm também. Mas me fala um pouquinho, doutor Elton, o que é castração e por que é tão importante a gente castrar os animais? A castração nada mais é do que um procedimento cirúrgico. Ele é bem difundido aí entre os profissionais que atuam na área de cirurgia e faz a remoção do sistema reprodutivo interno, tanto da fêmea quanto do macho. Quanto à importância, a gente, hoje em dia, com as pesquisas, a gente observa um aumento na perspectiva de vida do paciente e também evita doenças que eu converso sempre com os tutores. Se sua cadela, se seu cão, sua gata, seu gato não for castrado, eles vão apresentar essas doenças, tá? Ou seja, doenças do trato reprodutivo, como a piometra, a hiperplasia prostática no macho e também algumas neoplasias que são responsivas ali ao estímulo hormonal que esses órgãos produzem. Certo. Doutor Leonardo, me fala um pouquinho, tanto em cães, né, quanto em gatos, seja machos ou fêmeas, quais são as doenças que a gente evita quando a gente castra? Quais são as principais que acabam aparecendo, né, doenças oncológicas? Com a incidência maior, realmente é a neoplasia mamária, tanto em gatas quanto em cadelas, certo? Você castrando a cadela ou a gata jovem, após o primeiro cio, a tendência é que diminua drasticamente a chance de ocorrer neoplasia mamária. Lembrando que não vai se tornar impossível a ter esse tipo de neoplasia, porque existem outros fatores que podem desencadear o surgimento desse tipo de câncer, certo? Mas o que você pode impedir totalmente que surja é tipo neoplasia de ovário, neoplasia de útero, neoplasia de testículo, se tratando de macho, e alterações, como o Otto falou, que são responsíveis a hormônios, tipo a hiperplasia prostática e, nas gatas, a hiperplasia mamária, que é totalmente responsiva a hormônio. Você castrando, as mamas voltam ao tamanho normal. Certo. E a gente escuta muito, né? Os tutores às vezes falam, chegam, perguntam para a gente em relação à doutora. Vou fazer a pergunta do jeito que a gente recebe dentro do consultório. Ô, doutora, eu posso fazer a vacina anti-cio? Então, quando a gente recebe essa pergunta, chega a dar uma dor no coração da gente que é veterinário, né? Dá uma dor no coração. Então, eu vou pedir para o doutor Elton explicar um pouquinho o que é a vacina anti-cio, porque não é uma vacina, né, gente? Mas eu vou pedir para o doutor Elton explicar, porque os tutores eles perguntam assim.
mas não é uma vacina. Então, mas ele vai explicar de que se trata a tal vacina anti-cio e o doutor Leonardo vai falar, né, a consequência da vacina anti-cio, como a gente trata, no caso, né, de usar. A injeção nada mais é do que uma bomba de progesterona. De antemão, assim, a gente já enfatiza, né, não façam, hipótese nenhuma. Vocês vão trazer mais malefícios do que benefício para o seu animalzinho. O que acontece? Geralmente, a cadela ela entra no cio, ou até mesmo a gata, e ela acaba fugindo, né, pelo estímulo ali que o animal tem, e ela acaba sendo coberta pelo macho, uma gestação indesejável. O tutor leva esse paciente para aplicar essa bendita dessa vacina anti-cio. E o que acontece? É dado uma bomba de progesterona para esse animal, onde a cadela, muito provavelmente, ela não vai desencadear o parto, porque os níveis de progesterona desse animal vão estar bem altos. E tem algumas pesquisas também que já apontam que esse hormônio, a progesterona, a cadela, após a aplicação, esses níveis eles permanecem altos por até 8 meses, chegando até 1 ano. Sem contar que desencadeia diversas patologias ali reprodutivas, como uma hiperplasia endometrial, cística, pode predispor também um aparecimento de piometra, e também o que a gente observa muito é a retenção de fetos. A cadela ela não consegue desencadear o parto por conta desses níveis altos de progesterona. E também aumenta ainda mais a incidência de tumor mamário e outras neoplasias. Então, quando cruza, acaba que o feto morre dentro do útero da cadela, né? Exatamente. Normalmente acontece isso em cadela. Exatamente. Ali no final do parto, a cadela precisa que o quê? Que os níveis de progesterona diminuam pela quebra do corpo lúteo e ela desencadeia o parto pela ação do feto. Só que com a aplicação da vacina, da injeção, os níveis de progesterona se mantêm altos. Mesmo os fetos ali sinalizando que eles precisam sair do útero, a cadela ela não entende porque os níveis de progesterona se mantêm altos. E vão se manterem altos aí por 8 até 1 ano de idade. Aliás, 1 ano após a aplicação da injeção. Então, gente, a dica principal hoje é não apliquem a injeção anti-cio na cadela nem na gata de vocês. Porque aí na gata a gente tem o que acontece principalmente, né, doutor Leonardo? Fala um pouquinho para a gente na reação, na resposta da gata quando acaba aplicando essa injeção anti-cio, que é o que a gente mais vê na rotina, né, muito com gatos, né? Isso. E só lembrando que tem muitos tutores que não aplicam esse tipo de injeção apenas quando a cadela cruza. Tem tutores que aplicam essa injeção sempre para evitar que a cadela entre no cio. Com frequência. Vão ficar aplicando a cada 5 meses, vão ficar aplicando a cada 6 meses, na gata a cada 3. Então, literalmente, essa bomba de hormônio que está sendo aplicada na gata ou na cadela vai estimular muito o surgimento de neoplasia mamária. Certo? Então, se você realmente não quer que a sua cadela entre no cio, a ideal é a castração, certo? Tanto em gata quanto em cadela. E você castrando esse animal, como falei antes, você vai acabar com o surgimento de neoplasia de ovário, a piometra, a gravidez indesejada. Então, e é muito mais para você, financeiramente viável, você castrar, faz uma cirurgia e acaba de uma vez, do que toda mês ficar nessa preocupação de ter que aplicar isso, que não é uma coisa saudável, e sabendo que futuramente vão ter complicações que você vai gastar muito mais, certo? Acabar com essa história, mês que vem eu faço, mês que vem eu faço, e esse mês que vem nunca chega. E quem acaba pagando o pato é a cadela ou é a gata. Já tive paciente aí com menos de 1 ano de idade, felino, piometra e a hiperplasia mamária benigna. Justamente por conta dessa aplicação recorrente que o tutor fazia. Ou seja, você está estimulando ali aquele animal manter os níveis de progesteronas altos. Alto, né? Exato. Eu já peguei tutor que, graças a Deus, o animal não teve nenhum sintoma naquela época, mas, o tutor aplicava todo mês. Ele achava que era que nem mulher. Tinha que aplicar mensal. Meu Deus. Então, imagina os níveis de hormônio de progesterona que esse animal não tinha. Nossa. Então, para desenvolver uma neoplasia mamária, é rapidinho.
E eu não sei se futuramente ele não gerou, né? Porque com eu perdi contato, mas a chance que ele tenha desenvolvido seja muito alta. Lembrando que o cio da cadela é a cada 6 meses. Outra coisa que a gente observa, que é bem comum, né, na gata, é aquele aumento da mama, né, da cadeia mamária da gata, quando aplica a injeção anti-cio, né? E a dúvida que eles têm esse aumento dessa mama é nódulo, é um aumento maligno, são nódulos malignos, são nódulos benignos? Qual é o tratamento? O que é que deve fazer quando acontece isso? Então, uma diferença comum que você vai conseguir perceber é que, geralmente, quando essa hiperplasia mamária benigna, é a cadeia completa que aumenta de tamanho, certo? Isso é uma regra, isso é biologia. Na biologia, nem sempre 2 mais 2 são 4. Então, tem animais que podem ter aumento de 2 ou de 4, mas não vai ser a cadeia toda, mas a tendência é que ocorra a cadeia toda. Então, se tem esse sintoma, o ideal é levar para um veterinário para que possa ser feito exame, tipo uma citologia, um código para descartar a possibilidade de neoplasia. Não sendo câncer, o ideal é apenas fazer a castração. Não é necessário retirar toda a cadeia mamária. Faz a castração, não vai ter como fazer por via anormal pela linha alba, vai ser a castração pela lateral do corpo do animal, tirou o útero, vai cessar o hormônio e a mama volta ao tamanho normal. Mas o ideal faz consulta com o médico veterinário para que possa ser feito exames para poder descartar totalmente a possibilidade de realmente ser um câncer. De ser um câncer, né? E isso tem que ser feito com frequência, né, gente? Lembrando que tem dúvida, o que é que está acontecendo, não quer colocar um animalzinho para cruzar, não vai ser um animal para reprodução, então castra logo. E aí vem a outra pergunta, né? Qual é a idade ideal para castrar as cadelas, as gatas, os cachorros e os gatinhos, né? Qual é a idade ideal para começar para pensar na castração desses animais que a gente não vai usar eles para reprodução? Sempre há essa dúvida entre os tutores, qual a idade ideal para castrar o meu animalzinho em casa. A idade ideal, geralmente, a gente sinaliza aí a partir do primeiro cio. Por quê? Porque é um tempo hábil para esse animal ele sofrer o efeito hormonal, que também é benéfico. No desenvolvimento corporal, finalizar o desenvolvimento de alguns sistemas, principalmente no gato, no macho, o desenvolvimento do trato urinário inferior, tá? A cadela também, desenvolvimento corporal, ganho de musculatura. Os hormônios, não de forma tão excessiva, ele é benéfico, sim, para o paciente. Antigamente tinha uma discussão da castração. Quanto mais jovem castrar, melhor. Tinha até a castração pediátrica. Mas hoje, por meio das pesquisas, já é visto que não é tão benéfico assim. Pelo contrário, traz mais ônus do que bônus para o paciente. Ou seja, a partir aí do primeiro cio, que ele acontece por volta dos 6 meses de idade, a gente já é um animal indicado para fazer a castração. Seja macho ou fêmea. Seja macho ou fêmea. A partir dos 6 meses, o animal ele vai ter ali o primeiro cio. Geralmente, esse primeiro cio ele é mais silencioso, porque como o animal ele está ainda tendo essa interação hormonal, o primeiro cio ele não tende a ser tão característico quanto em cadelas ou gatas mais adultas, digamos assim. É um cio que pode não ter o sangramento, pode não ter o edema de vulva, pode não ter o comportamento. É um cio mais silencioso. A partir dos 6 meses de idade, procura o veterinário para já fazer os exames e castrar o animal, se não tem interesse reprodutivo. Teoricamente, mas a partir do 6º mês, o animal já vai estar com os órgãos reprodutores maduros, né? Já vai estar todo formadinho, né? Eu costumo dizer que o animal entra na adolescência a partir dos 6 meses de idade. Pronto, e aí é necessário, né? Porque a gente tem alguns casos que fica infantilizado esses órgãos sexuais e acaba tendo problemas na parte urinária, né? A gente recebe bastante pacientes assim também, né? Com incontinência urinária, né? Principalmente cadelas que castram muito cedo. Infecção recorrente, quando a fêmea fica com aquela vulvazinha pequenininha, né? Exato. Isso também tende a ocorrer muito com aquelas raças mais difíceis de ser encontradas aqui, que tem que ser comprado de um canil fora. Aí, às vezes, o dono do canil não quer correr o risco de você pegar esse filhote e colocar para reprodução. Perpetuar o gene. Exatamente. Dele. Ele já vende para você o filhote castrado. Só que, manda para você o filhote com 3 meses já castrado. Para você não correr o risco de você
reproduzir. Reproduzir. Então, se você realmente quer comprar um animal fora, tipo, bata o pé e exige que isso não seja feito, certo? Faça algum tipo de contrato para evitar que ocorra essa castração antes, assine o contrato de você se comprometendo a fazer a castração depois do primeiro cio e não aceite, em hipótese alguma, essa castração muito precoce, porque a cadela pode ter vulva juvenil, cães de porte grande pode ter dificuldade na formação óssea, tem animais que ficam com os ossos muito frágeis. Pernalta também, né? As pernas bem alongadas. Para cães de porte grande, tipo, filhotinho, beleza, mas tipo, quando o animal estiver com 8 anos, 10 anos, vai sofrer muito com isso, entendeu? Então a gente tem que pensar a longo prazo. Se não vai pegar um cão ou um gato pensando que ele vai morrer com 1 ano. Então a gente tem que pensar em toda a vida dele, principalmente quando ele estiver mais velhinho. Então, pense no futuro e evite esse tipo de comportamento que vai ser a castração precoce. A gente tem alguns canis, né, que a gente vê que eles só entregam castrados, mas procura um canil de referência, né, que faça essa entrega, então, depois de 6 meses, né, que seria o tempo Hoje de em maturidade. dia já existe esse acordo entre tutor e canil. Não é? O canil ele entrega o animal mais jovem ali, ele inteiro, como a gente fala, não castrado, com um acordo ali em contrato de após o animal entrar no primeiro cio, o tutor se responsabiliza em castrá-lo e só assim o canil ele emite o pedigree do animal. Então, fica a dica, né, pessoal? Né? Procure um canil aí que seja de referência, de procedência e ético, né? Para que isso seja feito corretamente e não prejudique a vida do animalzinho que vocês estão comprando. Principalmente esses animais exóticos, que são diferentes, que vêm de fora, de raças que não têm, né, normalmente canis aqui na nossa região. E é isso. Aí tem outra dúvida, né? Estou lembrando. Estou lembrando. Tem outra dúvida que a gente também recebe com uma frequência muito grande. Essa é uma frequência na rotina veterinária, né, na clínica veterinária muito grande, que são as fêmeas, né, que têm pseudociese, que é a gestação psicológica. Né? Como evitar? Explique o que significa essa gestação psicológica. O animal fica grávido mesmo ou não? A cadela, a gata fica grávida mesmo ou não? Me conta aí, doutor Elton, como é que funciona isso? Geralmente, essa patologia é muito comum em cadelas, por conta do ciclo estral da cadela. A cadela ela entra no estro, que é o cio, e após o estro, após a ovulação, ali na fase do cio, ela vai ter o corpo lúteo, que é uma estrutura que fica ali no ovário. E esse corpo lúteo ele vai produzir progesterona, que é um hormônio que vai manter a gestação. Independente da cadela entrar no gestar ou não, esse corpo lúteo ele vai se manter ali. E pelos níveis de progesterona, a cadela ela apresenta esse comportamento. Tá? É um comportamento que a gente chama de falsa gestação. Ela se comporta como se ela tivesse gestante. Aí ocorre o quê? O desenvolvimento da mama, produção de leite. O comportamento da cadela é de adotar objetos como se fossem filhotes. E a longo prazo, esse geralmente acaba sendo negligenciado pelo tutor. O tutor acaba negligenciando esse comportamento e esse acúmulo de leite ali nas mamas vai causando processo inflamatório. A cada 6 meses, aumento de leite, inflama essas mamas e ali tende à formação de neoplasia, por essa recorrência de inflamação no tecido. E elas adotam, viu, gente, vários objetos, brinquedo, até travesseiro, lençol. Então, se vê a cadelinha protegendo muito, né, determinado objeto, determinado brinquedo, caminha, seja o que for, ficar atenta, verifica a maminha e leva para o veterinário para dar o diagnóstico e fazer o tratamento o quanto antes. Retira, né, o objeto. Tem cadelas também que vão ficar lambendo as mamas. Aí tudo isso estimula. Aí retira o objeto, evita que a cadela venha lamber, bota o colarzinho nela, leva para o veterinário e o tratamento é a castração. E lembrar que geralmente é muito comum isso ocorrer, justamente, tipo, a cadela entrou no cio agora, esse comportamento muitas vezes é comum ocorrer 2 meses depois, que é quando a cadela estaria dando a cria, quando estaria nascendo os filhotes. Então, tipo, começou esse comportamento, tenta lembrar, minha cadela entrou no cio quanto? Tem 2 meses? Provavelmente isso é pseudociese.
E, tipo, muitas vezes você pega a mama, você faz um movimento assim, vai sair leite, entendeu? E, tipo, se a sua cadela tem esse comportamento, não fica dando... como é o nome dela? Automedicando. Cabergolina, metergolina. Automedicando. Não vamos Eu dizer nome de remédio nunca aqui. gravo essa droga. Automedicando. Exatamente, não fica dando, tipo, porque a sua cadela tem a tendência de ficar todo o cio tendo esse comportamento. E essa alteração na mama de produzir leite, esse leite que está lá, se não for retirado, a tendência é que ela tenha mastite, tenha mamite, e isso pode evoluir para um câncer, porque processo inflamatório crônico é uma das principais causas para o surgimento de câncer em qualquer parte do corpo do animal. Então, se o animal está tendo esse comportamento, você trata, zerou, está perfeitinha, castração. Mas, assim, é uma droga cara. O tratamento não é barato. E outra coisa, a cadela ela tem uma predisposição. Ou seja, a cada 6 meses ela vai apresentar, muito provavelmente, ela vai apresentar a pseudociese. Aí, a cada 6 meses você vai estar tratando com uma droga que é cara, é muito melhor você castrar. E resolver o problema. Porque ali é uma sensibilidade que ela tem. A diminuição dos níveis de o aumento dos níveis de progesterona. Estrógeno diminui, progesterona aumenta, e aí ela apresenta esse comportamento. Mas porque às vezes tu acha mais fácil dar um comprimido do que passar por uma cirurgia. Só que, imagine, a cada 6 meses, o tutor ele está fazendo esse tratamento. Onde ele castrando a cadela não vai entrar mais no cio, não entra mais nunca no cio, e não vai apresentar esse comportamento. Aí eu vou contar agora um exemplo meu, na verdade, né? A minha cadelinha, ela faleceu com 13 anos, mas ela tinha pseudociese. E ela adotava, como ela ficava muito na clínica, ela acabava adotando todos os brinquedinhos que tinha para venda na clínica. E aí o comportamento dela começou a se tornar super agressivo. Ela era uma cadelinha ótima. E a partir do momento em que ela começou a desenvolver a pseudociese, ela começou a se tornar agressiva com outros cães, né? Ela não deixava que ninguém entrasse. Quando chegava perto dos brinquedos, que era todos os brinquedos eram tudo dela, todos Super os filhos proteção. dela, ela sempre queria morder os cachorros né, os animais que chegavam perto dos brinquedos. E aí a gente, lógico que o tratamento, eu como médica veterinária exemplar que eu sou, o meu tratamento foi fazer a castração dela. Mas aí é que fica a dúvida, né? Só que aí é isso que eu quero lhe perguntar agora. Por que não castrou mais cedo? Não, então, foi porque ela desenvolveu, aí a gente observou. Aí eu disse, não. No outro cio que ela fez a mesma coisa, aí eu resolvi castrar, né? Esperei o cio terminar e aí resolvi castrar. Mas a minha dúvida agora é como tutora, tá? Agora eu não estou como médica veterinária, não. Agora eu sou como tutora. Ela continuou com esse comportamento de proteção daquilo ali. Nunca mais ela foi com outros animais uma cadela assim tão tranquila, agradável. Ela permaneceu com esse comportamento de superproteção em determinados cantos da clínica. É comum, é normal? Agora a minha dúvida como cliente. É comum. Inclusive, como ela adotou esse comportamento a longo prazo, mesmo você castrando, ela tende a manter. É outra dúvida também que eu vou pegar o gancho aí, referente aos tutores que chegam na clínica. Eu quero castrar o meu cão. Quando eu castrar, ele vai ficar mais calmo, menos agressivo, vai parar de marcar tanto território. Sim, em um ponto, se você castrar o animal mais cedo, aí a partir dos 6 meses de idade, a gente sabe que a testosterona, que é o hormônio produzido ali pelos testículos, ele confere esse comportamento ao animal, torna o animal mais territorialista, ele vai tender a marcar mais ali o território que é a sua casa. Quando você castra ele o cão mais cedo, ele tende a não expressar esse comportamento, porque após a castração, os níveis de testosterona ele vai diminuir. Aí esse animal ele não vai marcar tanto território, ele não vai ser tão agressivo. Em outro ponto, quando esse animal passa muito tempo aí, o tutor ele resolve castrar o animal com 10 anos de idade, um animal altamente territorialista, que já sofreu a ação por longo período da testosterona, muito provavelmente, castrando esse animal, ele vai manter o comportamento. Da mesma forma que a sua cadelinha manteve esse comportamento de superproteção. É o vício de comportamento. É por isso que a gente enfatiza. Quanto antes castrar, melhor. Tanto na parte comportamental, quanto para evitar patologias futuras, doenças futuras. Tanto na região reprodutiva ali, do sistema reprodutivo do paciente,
e também na questão de neoplasias. E até também pegando cães que têm esse comportamento pela raça, tipo, você pega um Rottweiler, você pega um filho brasileiro, que são cães que já nascem com esse comportamento de territorialismo, de dominância muito grande. Amigo, pule no muro de uma casa com Rottweiler castrado, veja se você sai. Não sai. É intrínseco do animal, ele não vai perder esse comportamento. Não só o Rottweiler, né? Qualquer cão de guarda. Qualquer que cão de guarda. normalmente tem Geralmente eu vejo essa dúvida com tutores homens resistentes a não castrarem os cães. Inclusive, eu já ouvi de um tutor, ele vai, depois de castrar, ele vai ficar mais afeminado, digamos assim. Disse, não, comportamento é da raça, é a característica da raça. E Ele vai manter. Preconceito, né? Exato. Muito preconceito, principalmente os donos, que são homens, dos cães machos. Eles têm Ele vai mijar preconceito. sentar, mijar sentado, não. Ele vai manter o comportamento dele normal. E falando agora, rapaz, uma coisa que eu escuto muito. Quando você vê um cão macho montando em outro cão macho, não significa que o cão macho que está embaixo tem um comportamento, como diria você, afeminado. Isso é questão de dominância. Exato. O cão alfa, ele vai montar porque isso é uma forma dele impor dominância no território. Certo? Então, cães machos que são alfa no território, eles vão mostrar através do comportamento da musculatura, ele vai ficar todo mostrando a musculatura, vai eriçar o pelo das costas, vai ficar com a cauda levantada, agitando rápido, vai encarar o olho no olho e vai montar. Vai mostrar, certo? Que é dominante naquela Exatamente. Lugar. Assim como você vê que o cão submisso, ele também mostra isso. Ele vai chegar perto do cão dominante e vai arquear as costas, vai botar o rabo entre as pernas, e quando o dominante chega perto, ele deita de barriga para cima. É até uma forma que eu ensino muito em consultas, é como você vai quebrar o temperamento, como você vai poder castigar um cão, corrigir um cão quando ele faz algo errado. É tipo, você não pode corrigir o cão falando o que ele está fazendo, o cão não entende o que você fala, você tem que falar uma palavra curta, tipo, não, e pronto. Palavra de comando, né? Exatamente. E posição de submisso. É você segurar o cão de barriga para cima até que ele desista de querer sair. Certo? Então, isso é uma coisa que é leitura corporal dos cães, não tem nada a ver com sexualidade. Então, não é porque você castrou o cão fez isso. Isso é intrínseco dele, tipo, se ele for alfa ou se ele for submisso. Está resolvido nessa questão. Até cadelas também podem apresentar esse comportamento. Elas, o fato, como o Dr. Leonardo falou, de um montar e o outro deixar ser montado, está mais atrelado à questão comportamental. Tem cadelas que elas são altamente territorialistas e mesmo no cio ali, ela no cio, onde ela está sendo estimulada hormonalmente a ser submissa, ela não permite de forma nenhuma que o cão monte ela. Exatamente. Porque ali, como ela é altamente territorialista, ela não se permite nem ser submissa nesse momento. Aí são pacientes que são indicados para inseminação, porque ela não permite ser montada. E lembrando que esse comportamento, o cão pode exercer no tutor. Tá vendo, gente? Que dica top essa. Até eu tô tendo uma aula aqui. Viu? É o que a gente vê muito em algumas raças, como o Chow Chow e o Shar-Pei. Eu acredito muito que é pela forma de aquisição dessas raças, como os tutores compram, com uma forma mais fofinho, bonitinho, peludinho. Sem estudar a raça. Exato. E não entende o comportamento do animal. Aí eles tendem a ter a residência e o tutor como um território deles, onde eles dominam aquele território. É porque Chow Chow e Shar-Pei são cães que têm como predominância na raça serem cães de guarda. Eles não foram criados para ser cães de companhia. Isso faz com que o Chow Chow, em hipótese alguma, possa ser um cão manso? É claro que pode. Assim como tem um monte de Rottweiler manso, tem pastor alemão manso, tudo vai da sua criação. Só que você pegaria uma criança de 5 anos que nunca criou um cachorro na vida, nem você daria um Rottweiler macho para a criança? Claro que não. Então por que você dá um Chow Chow? Porque o temperamento é o mesmo, é um cão muito dominante e é um cão que tem uma tendência muito grande de ser o alfa. Então, para uma criança, a criança não vai saber nada disso, o cachorro rapidinho vai se impor diante dela. Quando você for se intrometer, ele vai rojar para você, já vai estar um cão grande, você vai ter medo, você recuou,
rapidinho ele tomou conta da casa. Ele é o alfa agora. Ele manda na casa todinha. Então, gente, isso é super importante. A gente está sempre frisando isso, né? Antes de escolher uma raça, escolher um animal para ficar na sua casa, né, estude com um profissional qual é o ambiente que ele vai viver, qual é a sua necessidade de ter um animal, se é para guarda, se é para companhia, se tem idosos, se tem criança, isso é super importante. Então, veja isso com um profissional que consiga, na verdade, tirar essas suas dúvidas em questão à personalidade de cada raça em específico, que isso é muito importante, inclusive para a convivência futura de toda a família com esse animal que você pegou para criar. Né? Então, isso é muito importante e a gente sempre vai frisar isso aqui para vocês. E a dica aí do comportamento, eu estou assim, muito obrigada. Gostei muito da dica, viu? Vocês também devem ter gostado, né? Porque eu gostei. Né? Eu não sei nada sobre comportamento, assim, eu sei muito pouco, na verdade, nada não, mas eu sei muito pouco sobre comportamento. Então, quando eu escuto isso, né, é muito bom. Porque isso é uma parte pouco tocada na faculdade, a gente aprende isso fora. Eu fiz uma boa parte de adestramento quando eu ganhei o Rottweiler. Eu estudei por causa do meu cão. Então, assim, e eu vejo o quanto... Eu acho que era importante na faculdade, porque, tipo, essa forma de saber se impor para um cão, isso me ajuda muito em consulta. Tem muito tutor que chega, que o tutor não consegue pegar na guia. Eu tenho que pegar a guia, botar o cão na mesa, eu tenho que dominar o cão e botar a focinha ali, que se o tutor colocar, o cachorro morde. E lembrando que, tipo, quando você vai pesquisar um cão em relação ao comportamento, não é só em questão de ser agressivo. Tipo, eu atendo vários cães, tipo, raça Beagle, que a pessoa mora em apartamento, que o cara trabalha o dia todo, chega em casa à noite e cria um Beagle. Isso é bom para o cachorro? Não, porque Beagle é cão de caça, é um cão que tem uma energia estúpida. Se você não tem tempo para gastar, ele vai gastar destruindo a sua casa. Você tem que ter um cão baseado também na sua rotina. Na rotina. Eu conheço... Eu falo isso, na rotina e na família, né? Exato, eu conheço um também que tem um pastor de maremano e um apartamento de 50 metros quadrados. Tem Aí coisas que realmente não combinam, Aí a né? culpa é do cachorro? Não. Exato. Exatamente, né? Animais que lá tem muito, né? Dentro de um apartamento. E que aí tem a muita energia para gastar, né? Aí tem o estresse com a vizinhança. A gente recebe clientes falando até sobre processo, condomínio fez abaixo-assinado para tirar um animal por conta disso, né? Isso é a dica para um outro podcast. Depois a gente vai falar sobre isso também. Mas vamos voltar aqui para a nossa castração. Tem uma dúvida que também os tutores têm em relação a gente estava falando sobre mama, sobre tumores de mama, hormônio dependentes ou não. Uma dúvida que os tutores têm em relação a quando você faz como você faz o diagnóstico, na verdade, de um tumor de mama, né? E quando você dá o diagnóstico, qual é o tratamento? É castração? É remoção dessa mama? É quimioterapia? O que é que normalmente a gente direciona para fazer esse tratamento? Então, a forma mais fácil de você ter um diagnóstico de neoplasia mamária, o diagnóstico visual, é na palpação, certo? Tem cadelas que têm um pelo curto, que fica mais fácil de você observar qualquer aumento de volume. Mas, tipo, você pega um Golden, você pega um pastor alemão que tem aquele pelo que recobre, você só vai perceber quando a massa é um pouquinho maior. Então, sempre que for brincar com o seu cachorro, vai ou não vai, passa a mão nas mamas, não custa nada. E assim que você perceber qualquer tipo de aumento de volume, rapidinho, consulta com o clínico. Fez a consulta com o clínico, fez a citologia, deu neoplasia, passa por uma consulta oncológica. Não vai para a cirurgia primeiro. Primeiro passo é fazer estadiamento clínico, certo? Porque muitas vezes, não pense que um câncer para fazer metástase tem que estar um câncer muito grande. Muitas vezes a neoplasia surge, fica parado naquele tamanho, mas já está liberando células na corrente sanguínea e nos vasos linfáticos. Isso vai causar metástase. Então, se você não faz o estadiamento clínico completo, aí você vai fazer uma cirurgia para tirar só aquela massa, tipo, com 2 meses, tem umas 3, 4, vai ter que operar o animal novamente, certo? E quando vou fazer cirurgia, lembrar que tem a questão da margem de segurança. Se ela tem uma neoformação, tipo, a gente encontra na cadela da cabeça para a cauda, M1, M12, M13, M4 e M5. Então, no caso, as mamas. Se ela tem uma neoplasia em M4, você não pode tirar só M4. Você tem que estar no mínimo M4, M3 e M5. No caso da mama de cima e mama de baixo. Isso com margem de segurança. O ideal é que você tire a cadeia toda. O ideal mesmo é que tire as duas. Só que nem todo cão tem pele para isso. Então, não pode fazer uma cirurgia para que a pele fique muito tensionada, porque tem que esses pontos se rompam. Então, se não tem pele para isso,
tiram a cadeia, cicatrizou, tudo bonitinho, vai tirando a cadeia. Também é importante lembrar que, tipo, quando vai tirar essa cadeia, tem que ver em qual região está a mama, se está na região mais cranial ou na região mais caudal, para que seja retirado o linfonodo drenante. Se está na região mais cranial, vai tirar a cadeia junto com o linfonodo axilar. Região mais caudal, na região, o linfonodo inguinal. É a mesma coisa que é feito com mulheres. Quando a mulher tem um tumor de mama, ela vai tirar a mama e geralmente você vai ver que tem um corte puxando para a axila, porque está indo atrás do linfonodo axilar. Porque, como falei você, neoplasia pode ir também por vaso linfático. Então, se você não tira esse linfonodo axilar, isso é uma fonte de metástase. Esse linfonodo vai estar liberando células neoplásicas para toda a cadeia linfática da região. Então, fez a cirurgia, retirou, tem que ser mandado esse câncer para uma biópsia. Porque se não tiver uma classificação correta, se isso realmente é um câncer de mama, porque o que acontece? Se tem um tumor nessa região, não é obrigatório que isso seja um câncer de mama. Ela pode ter um câncer de pele na pele região acima da mama. Então, se eu não tenho um diagnóstico correto, eu não tenho como estabelecer qual tipo de droga vai ser feito na quimioterapia desse animal. Não existe uma droga que, tipo, independente de qual tipo de câncer seja, essa droga vai surtir efeito. Para cada tipo de câncer, existe uma droga específica. Então, se eu não tiver esse diagnóstico correto, se eu não tiver essa classificação correta, eu fico muito de mão atada em como estabelecer a quimioterapia desse PET. Então, retirou, biópsia, certo? Fez a biópsia, que é o histopatológico, tem a classificação correta, aí a gente vai pensar em quimioterapia. E uma coisa que eu friso muito na consulta é: esqueça tudo o que você sabe em relação à quimioterapia, certo? A gente tende muito a correlacionar que, tipo, eu tenho uma tia minha que fez quimioterapia que ficou careca. O meu cachorro vai ficar careca? Graças a Deus, tanto o cães quanto os gatos tendem a responder muito bem à quimioterapia. A maioria dos pets não tem efeito quase nenhum. Geralmente, quando tem, tipo, fez quimioterapia hoje, de hoje para amanhã, tende a ficar um pouco mais molinho, pode ter um episódio de vômito, tem um pouquinho de diarreia, mas a tendência é que não tenha. É claro que, assim como o ser humano pode ter reação à dipirona, o seu pet pode ter reação ao quimioterápico, mas esse não é o padrão. O padrão é que não tem efeito colateral nenhum. Então, o passo a passo é: sentir um aumento de massa, faz citologia. Confirmou que é câncer, fazer uma cirurgia com a margem ampla. Fez a cirurgia, manda para a biópsia e, de acordo com a classificação, estabelecer o tratamento de quimioterápico característico para o tipo de câncer que o seu animal apresentou. Tá vendo, gente? Quanto é importante a gente procurar um médico veterinário para esclarecer tantas coisas, né? Isso, e nosso tema é castração. Olha o quanto de assunto que a gente teve aqui falando sobre castração, né? Então, me diga aí. Eu quero ouvir de vocês, se tem mais alguma coisa que a gente esqueceu de abordar, né, para a gente complementar aqui a nossa conversa. Tem referente a os machos, né? Acho que a gente acabou falando muito por cima. Na grande maioria, assim que você tiver um filhote em casa, a partir de um mês, os 2 testículos dele devem estar ali dentro do saquinho, do escroto. Testículos que acabam não descendo para o saquinho, para o escroto, eles tendem a ficar na cavidade abdominal. E pela questão de temperatura e pressão sanguínea, esses testículos a longo prazo, eles são fortes candidatos a apresentarem neoplasias ali nessa região. Leidigocitoma, sertolioma é muito comum no testículo. Então, essa condição a gente chama de criptorquidismo, que é quando tem uma bolinha só ali na região do escroto, do saquinho do cão. A gente sempre recomenda castrar e tirar esse animal da linha de reprodução, porque é uma característica genética. Ele vai passar essa característica para os seus descendentes. Ou seja, um testículo que está ali na região, na cavidade abdominal, na região pélvica do animal, ele tem aí em torno de 3 vezes chances mais de desenvolver câncer, porque ele não tem pressão nem temperatura ideal. Aí é sempre bom castrar. Então, reforçando, viu? E eu vou lembrar algo que acontece com uma certa frequência quando chega, às vezes, na clínica para a gente. Verificou que só tem um testículozinho, a ideal é castrar. Porém, veja bem,
O veterinário, ele precisa obrigatoriamente solicitar um ultrassom para identificar, gente, obrigatoriamente, para identificar onde está o outro testículo, porque esse outro testículo é o mais arriscado do que o que a gente está vendo. E o que a gente recebe algumas vezes é animais que tiram o testículo que está visível e o testículo que não está visível, que está dentro da cavidade abdominal, eu não estou vendo, não tem. Né? Mas é uma cirurgia que você entra para a remoção dos dois. É isso. Você não vai tirar só o que está ali no saquinho, no escroto do animal e deixar o da cavidade lá, não. Porque muito provavelmente, futuramente, você vai ter que entrar novamente para outra cirurgia. Mas quando você falou isso, eu me lembrei de alguns casos. Já aconteceu na cabine. Já. Eu de não estou alguns vendo. casos que a gente... Exatamente. Tipo, eu não vi, não tem, né? Tem outra coisa também, que como a castração, principalmente de fêmeas, é uma cirurgia muito comum no nosso meio, o pessoal acaba negligenciando muito ali o procedimento. E é recorrente, assim, no consultório, a gente vê erros do profissional deixar um ovário e ter que entrar para a cirurgia. É importante a gente frisar, busquem um profissional que vocês conheçam, de qualidade, de confiança, para realizar esse procedimento que costumam dizer que é simples, mas... Não busque só preço. Exatamente. Eu não considero um procedimento simples. Ele tem suas dificuldades ali no momento de executar e deve ser executado de forma correta para esse paciente não precisar vir novamente a entrar na cirurgia para fazer uma correção. Uma questão que eu não falei também em relação à neoplasia em macho, certo? As mais comuns é a neoplasia de testículo, e a forma mais fácil de você diagnosticar é que a tendência é que quando o animal tem uma neoplasia em um testículo, o testículo que está com a neoplasia ele tende a aumentar, enquanto que o outro tende a atrofiar. E, tipo, esse aumento vai causar desconforto, você vê que o cão vai ficar lambendo constantemente esse testículo, e quando você vai olhar, você vê que um está bem maior do que o outro. E outro tipo de neoplasia é em relação à próstata, que o mais comum é o cão começar a apresentar dificuldade para urinar. Então, tem dificuldade para urinar, faz a ultrassom para ver se isso pode ser algo da bexiga ou da uretra ou se realmente é uma neoplasia de próstata. Teve o diagnóstico, se for em relação ao testículo, primeiro passo é fazer a castração, mandar a biópsia e ver qual tipo de câncer é. E se for questão de próstata, vai ver a viabilidade de passar por uma cirurgia ou não. Eu sempre falo para os tutores, castre o seu animal. Castre o seu animal na idade correta. Por quê? Quando ele estiver mais velho, principalmente ali a partir dos 6 anos de idade, que é quando o animal tem uma predisposição, ele vai desenvolver alguma patologia, uma piometra nas fêmeas, uma hiperplasia prostática benigna nos machos. Ele vai desenvolver algum problema no sistema reprodutivo e você vai ter que entrar com esse animal para a cirurgia. Ou seja, é muito mais interessante que você entre com esse animal em uma cirurgia eletiva, que os riscos cirúrgicos são menores, do que aguardar para uma cadela desenvolver uma piometra e você ter que entrar com ela para um centro cirúrgico em caráter emergencial e os riscos cirúrgicos serem maiores. Ou seja, é muito melhor que essa castração seja feita o quanto antes, na idade correta. E lembrando, né, que piometra é algo grave, né? Quando a gente fala cirurgia de piometra, é uma cirurgia de urgência ou emergência, depende do quadro geral do animal. Mas, normalmente, é para ser feita imediatamente, né? Que a gente tem que tirar o foco de infecção. Deixando o foco de infecção, o animal entra em sepse e acaba tendo que vir a óbito, vai para a UTI, precisando de cuidados muito maiores. Então, é muito melhor, né, castrar na idade certa, sem que o animal esteja doente, esteja saudável. Então, os riscos cirúrgicos são muito menores. Os custos com os exames são menores, porque você não vai precisar fazer uma bateria de exames quando o animal já é idoso. O animal jovem, a gente faz exames ali de rotina para testar que o paciente está bem e tem condições para entrar para fazer o procedimento cirúrgico. Já um animal mais velho, aí ele vai precisar fazer mais exames, principalmente exames cardiológicos, para a gente também ter uma segurança ali no procedimento cirúrgico do paciente. Tudo que você não ficar protelando são mais barato. Tanto na relação à castração, quanto em relação a câncer. Surgiu um carocinho, não faz aquela maldita frase,
É só um carocinho. Se crescer, eu faço alguma coisa. Surgiu um nódulozinho. Aquilo é normal? Não é. Fala uma citologia. Se for câncer, quanto mais rápido for o diagnóstico, melhor vai ser o prognóstico do animal. Isso é regra. Não espere o câncer crescer. Em qualquer lugar, mama, testículo, pele, qualquer lugar. Tem um nódulo que não é normal, leva para a consulta imediatamente. Não espera crescer. Quanto mais rápido, quanto mais ele crescer, maior a chance de metástase. E lembrando, tem câncer que não cresce a massa primária. Fica pequenininho, mas libera metástase para o corpo todinho. Então, surgiu, consulta imediatamente. Eu falava muito, né, quando eu ficava muito na rotina, hoje eu fico muito menos na rotina, mas quando eu ficava na rotina, vai palpar a mama do seu animalzinho. Encontrou menos do que um grãozinho de arroz, vem aqui. Já teve um caso que eu fiquei assim, sem acreditar, né? A tutora ela era bem criteriosa. Aí ela falou, nasceu não era nenhum nódulo. Na palpação eu não senti o nódulo. Confesso que eu não sentia. Mas era tipo um aumento de volume muito discreto ali, colado no teto. Aí ela pediu uma citologia. O tutor solicitou uma citologia, vamos fazer a citologia. Mas assim, eu fiz totalmente desacreditado. Não deu positivo para câncer. Então, não era assim, na palpação eu não você sentia. Você quase não sentia. Né? Exato. Eu falo sempre isso. Sentiu o grãozinho de arroz, até a textura é assim, parecida com o grãozinho de arroz. Sentiu alguma coisa, vem aqui que a gente vai precisar examinar. Porque acontece muito, né? Principalmente, logo quando eu comecei na veterinária, que não era tão difundido castração, né? Uma castração eletiva. Só fazia realmente, normalmente, tanto tempo atrás, né? Normalmente quando o animal adoecia. Não se entregue. Mas era isso, né? Então, eu falava, se vê um grãozinho, vem aqui, porque a gente precisa examinar. Não deixa. E eu mando fazer isso no animal inteiro, não só na parte reprodutiva. Né? Vê o que tem nódulo, viu que tem uma manchinha que você está vendo que não é normal ali no seu animal, procura o médico veterinário. É melhor que não seja nada, mas é melhor que a gente veja que não é nada. Né? Exame negativo é resultado também. Né? Isso é importante, gente. Quando a gente solicita exame, é porque a gente precisa solicitar exame. E só lembrando, câncer não ocorre só em animal velho. Já peguei animal com tumor de ovário com 1 ano e 8 meses. Então, é isso, né? Vocês precisam fazer consultas periódicas, avaliações e check-ups periódicos, procurar um médico veterinário com frequência, fazer os exames, repito, fazer os exames quando a gente solicitar, porque a gente realmente precisa, desse auxílio diagnóstico. Né? Ninguém vai adivinhar o que é que o animal tem. Lógico que a gente tem, na conduta clínica, quando a gente faz uma avaliação, a gente tem uma ideia, né, de possíveis diagnósticos ali. Mas a gente só bate o martelo com exames. Né? Então, façam os exames que a gente, como médico veterinário, solicita. A gente solicita realmente porque o animal precisa. E, lógico, que é para o bem do animal. E se der negativo, graças a Deus que deu negativo. Né? Vamos tratar aquilo que a gente está vendo que tem. Né? E agora a gente está encerrando. Eu quero agradecer a vocês, 2 doutores top da galáxia, na medicina veterinária do estado de Alagoas. Estou muito feliz em receber vocês aqui. E eu quero dizer a vocês, né, tutores que estão assistindo a gente, qualquer dúvida que vocês tenham, vai lá no nosso Instagram, @eubichoalagoas, fala qual é o tema que vocês querem ouvir, o que é que vocês querem saber um pouco mais, que a gente vai trazer aqui convidados especiais, assim como o doutor Leonardo, doutor Elton, que vai tirar dúvidas e a gente vai falar, né, com uma conversa assim, bem dinâmica com vocês, para que vocês entendam e aí vocês tirem as dúvidas que têm. Estamos aqui para isso. Né? Sejam muito bem-vindos e muito obrigado a mais um episódio do nosso podcast Esse Papo é um Bicho. Tchau, gente. Muito obrigada. Tchauzinho. Tchau. Tchau.